jornalista José Carlos Góes Montalvão teve uma carreira muito bem sucedida no campo do jornalismo. A partir dessa carreira, ele abraçou uma outra, a de publicitário, onde também fez muito sucesso. Começou produzindo material publicitário em Camaquã, no sul da Bahia. Voltou para Aracaju, criou a agência Espaço Publicidade. Em seguida, criou Montalvão Propaganda. E é isto que ele nos relata neste vídeo de memória que nós vamos acompanhar agora. Eu tenho a lembrança que eu podia ter ficado como empregado do governo. Governo, parece que Zé Leite. Eu fui nomeado como assessor de comunicação da Insetur. Então, tantos outros entraram nesse cordão antes de 88 e ficaram. Já fui para a Argentina, passando 7 dias na Argentina, estando em Gramado, nesse negócio de publicidade. Tinha um festival internacional de publicidade em Gramado a cada 2 anos. Acabou a temporada de Gramado e eu fui falar sobre a vontade de conhecer Buenos Aires. Não é que eu me empolguei. Eu comprei bilhete para Buenos Aires e passei 7 dias lá em Buenos Aires. E depois da temporada do Congresso, do Festival de Publicidade em Gramado, ainda sobrava dinheiro para passar mais 7 dias em Buenos Aires, nas noites de... a coisa que eu mais gostava não era nem do tango, eu gostava era quando eu terminava o tango, que eu descobri na praça mesmo, que tem a Casa Rosada, e aí tinha um pianos bar, e descobri um pretão alto, enorme, brasileiro de Minas Gerais, que tocava um piano, e aí quando eu chegava, ele botava música brasileira, e aí, meu irmão, Tabaréu, tomando uísque com chocolate, com uns cremes que botavam em cima. Eu sei que eu gastava um dinheiro do cabrão. Eu gastei dinheiro, mas vivi. Aí hoje eu tenho que rodar a bolsinha ainda, velho. Quando eu tratei da fase do jornalismo, eu mostrei a você que acabei sendo empresário, dono de 2 jornais no sul da Bahia. Nesse tempo, eu me descobri redator publicitário. Por quê? Pela carência, né? Na ausência de, você tem que fazer. E aí os anúncios, era eu mesmo quem redigia os anúncios publicitários do jornal. E como eu tinha a experiência do jornalismo e sempre convivi, eu consegui mostrar que meu jornalzinho, de uma cidade de 40 mil habitantes, no sul da Bahia, era o target, era o principal veículo para que os grandes anunciantes atingissem sua clientela. Ora, veja que loucura, que viagem, que viagem. Eu ia para Salvador e me reunia com as grandes agências de publicidade da Bahia para mostrar que os melhores empreendimentos imobiliários que Salvador lançasse era custo-benefício, era mais barato investir no meu jornalzinho lá de Camaquã do que no jornal à tarde, porque lá em Camaquã eu tinha cacauicultores cheio de dinheiro e que podia comprar qualquer mansão em Salvador. Por quê? Porque eu tinha ido para lá exatamente fazer a matéria com o título da revista Visão, para onde vai o dinheiro do cacau. Então eu tinha uma dimensão, eu sabia quem era quem na região cacauicultora da Bahia, e meu jornal era lido exatamente por esse público. Com isso, eu consegui que a Propeg da vida, a DM9 da vida, as grandes agências de publicidade de Salvador, inserisse um jornalzinho quinzenal em Camaquã como mídia obrigatória. E aí eu sou sonhador, começando a ler, comecei a ver também uma grande empresa imobiliária no Rio de Janeiro, e fui também ao Rio de Janeiro
Artiplan, agência de publicidade, para mostrar lá no Rio. E se eles quisessem vender para um target de um público-alvo de consumidor do produto lá no Leblon, lá em Ipanema, eu estava com um jornalzinho que esse público que tem dinheiro podia comprar uma mansão em Ipanema, no Leblon, aonde quer que seja. Ou seja, nascia aí o publicitário. Nesse tempo, começou a nascer o publicitário. Falei para você que a presença da vassoura de bruxa lá no sul da Bahia fez o cacau despencar e houve uma quebradeira geral, ampla, geral e restrita, como diria o Geisel, e aí quebrou, todo mundo quebrou. Não tinha alternativa. Montalvão viu que não adiantava ficar lá na região, porque os anúncios começavam a desaparecer lá, o anúncio local começava a desaparecer, e o próprio ricaço de lá da região estava começando a se endividar com os problemas da lavoura. Então, já começava a rever o que fazer com o seu dinheiro. Se aplicava na sua própria agricultura, ou se passava para a pecuária, ou se trocava o produto agrícola, enfim, foi um momento em que ele não podia, ele não dispunha, aliás, mais de dinheiro para fazer investimentos, de comprar apartamento no Leblon, em Ipanema, ou na Vitória, o corredor da Vitória, em Salvador, ou o bairro da Garça, em Salvador, que à época era os points, né? Então, nesse tempo nasceu em Montalvão a veia publicitária. Vim para Aracaju, logo de início, ainda, obviamente, estava o jornalista latente, presente, e aí eu trabalhei com o Pimentel um tempo, mas logo em seguida comecei a trabalhar na Promoval com o Valfran Soares, era no edifício Maiara, naquele prédio de A Moda, lá em cima. Foram os primeiros passos, foi com o Valfran, depois eu fui ser redator de Mancha, da Trindade Publicidade, o saudoso e querido Carlos Mancha, irmão do Luiz Trindade, que fazia aqueles programas de auditório na televisão, certo? Então, foi aí que veio o publicitário florescendo. Montalvão é escorpianino, então logo se achou sabedor de tudo. Então, entendeu que deveria botar uma agência de publicidade. Deveria estar trabalhando para os caciques. Trindade, na época, atendia o governo do Estado, se não me falha a memória, era o governo Augusto Franco. Se não me falha a memória, era o governo Augusto Franco. Teve uma campanha enorme, muito bonita. Navegar é preciso, viver, fazer obras também é preciso, tal. Feito pelo... Ai, Deus, me esqueço agora o nome do colega, publicitário lá de Salvador, que posteriormente ele veio a ser meu funcionário na minha agência de propaganda. E aí eu nasci com uma empresa chamada Espaço, sem o E. É Espaço, C cedilha O, ali no edifício Cidade de Aracaju. 7º andar, edifício Cidade de Aracaju. A empresa cresceu, fui para o Oviedo Teixeira, era uma sala, fui para o Oviedo Teixeira com 3 salas, não sei se você lembra como é a estrutura física do Oviedo Teixeira, as salas que contemplam, que vê o rio, ela tem uns corredorzinhos à direita ou à esquerda. Então, eu aluguei 3 salas e a minha recepção era no corredor. Eu tinha mais 3 salas. Aí tem fatos curiosos. Tinha um advogado recente que era vizinho a mim. Então, ele, quando chegava um cliente do direito para ele telefonava para a minha secretária e dizia: providencie
3 cafés, por favor. Minha secretária saía, ia ao escritório de advogado, de advocacia, e servia, atendia os 3 cafés. Depois, esse nobre advogado se tornou juiz de direito, se tornou meu professor na faculdade, na UNIT, meu professor de processo civil. E aí ele me ensinou algo maravilhoso que eu jamais esqueço. Da porta para dentro é professor Manuel. Da porta para fora é Mané, é Manuel, é a peste que você queira. Mas botou o pezinho, tem a figura do professor Manuel. E aí é uma das figuras da seara jurídica que nós muito estimamos, muito respeitamos, porque foi um excelente professor, é um professor de várias gerações, eu acho que talvez seja um dos professores mais antigos da UNIT, do curso de Direito da UNIT, mas eu me lembro dele no início de vida como advogado, onde ele não tinha café no escritório dele e usava o cafezinho de lá do meu escritório. Ótimo. Depois ele comprou, cresceu, graças a Deus, e prosperou, porque ele sempre foi um excelente advogado. Então, em síntese, Jorge, nasceu esse publicitário em cima disso. Necessidade. No meu jornal, lá no sul da Bahia, eu precisava redigir pequenos anúncios. Comecei a frequentar agências de publicidade para poder vender o meu jornal para as agências. E fiz isso em Salvador, das maiores agências de publicidade de Salvador, e achei pequeno. Também fui a Rio de Janeiro para fazer contatos com a Artiplan, que atendia grandes contas de imobiliária lá no Rio de Janeiro. Porque tem um detalhe rápido e rasteiro. O nosso jornal ele era impresso no Rio de Janeiro, na gráfica do Jornal do Comércio, lá no Rio de Janeiro. Era mais barato preparar o jornal, a bonequinha do jornal inteira, mandava para o Rio, lá tinha, parece-me que era Dilson, o diagramador, e ele conseguia formatar a diagramação do jornal inteiro. E aí, quando cresceu um pouquinho o jornal, eu me dava ao luxo de vez em quando, ir ao Rio acompanhar a feitura do jornal. Mentira pura. Eu ia para a Esbórnia, eu ia para a Safadeza, mas, oficialmente, era uma edição especial que carecia que eu fosse olhar a confecção do jornal, né? Mentira pura. Era a minha maneira de me divertir no Rio de Janeiro, já que o dinheiro do cacau permitia esses devaneios. Aí, depois da Espaço, a empresa cresceu, graças a Deus, bastante. Isso foi em 1982, a Espaço. A empresa cresceu, mas mais acentuadamente ela cresceu, e eu entendi que era hora de vender meu próprio nome. Meu nome era sinônimo de publicidade. Então, nasceu. Aí eu mudei o nome de Espaço. Eu quero fazer um registro pontual. Ainda em 1982, logo no nascedouro da Espaço, aconteceu, pela única vez no Brasil, o festival, o Congresso Mundial de Publicidade. Somente aconteceu no ano de 1982. Pois bem, ousado como eu sempre fui, eu fui para São Paulo e participei do Congresso Mundial de Publicidade. Lá estavam todas as grandes agências brasileiras, as maiores agências do mundo e os maiores anunciantes do Brasil e alguns do mundo. E aquela coisa grandiosa, super grandiosa, bote grandiosa. Era um Congresso Mundial de Publicidade. Numa das sentadas de mesa, aquelas mesas na hora de almoço, era de 10, 12 lugares, enormes, redondas.
Eis que eu me sento sem saber quem era que estava de lá, um simples publicitário de Sergipe, era um dos donos da MPM Publicidade, que era, na época, a maior agência brasileira de propaganda. Era o Petrônio, o P de MPM. Era Marfuz, Petrônio e Macedo, os donos dessa agência. O Petrônio era o chairman, era o executivo maior. E conversa vai, conversa vem, ele, o crachazinho, vi lá MPM, eu já sabia que a MPM era a maior agência brasileira na época. Ele me viu, Espaço, Sergipe, e disse, olha, eu estou precisando de alguém em Sergipe. A gente pode fazer uma parceria? Ora, foi a fome e a vontade de comer. Né? Como? Aí estabelecemos contato, não sei se você se lembra, mas a história há de se lembrar, um dos grandes anunciantes brasileiros, o anunciante nacional de governo federal, era o BNH, Banco Nacional de Habitação, que teve sede aqui em Aracaju, onde é hoje o Palácio de Despacho, na Avenida Adélia Franco. Então, o BNH era quem financiava as casas, as residências populares, e a MPM atendia essa conta nacional. Precisava publicar editais no jornal local. Aí nós formatamos essa parceria com a MPM e depois essa parceria cresceu e foi para outros clientes. Então, já em 82, iniciando os primeiros passos da publicidade, lembra aquela história minha de que entrei no Jornal do Brasil e quando saí, peguei um avião e fui para São Paulo para poder voltar sendo alguma coisa, sendo correspondente da revista Visão? A mesma coisa. Eu estando em São Paulo, eu queria voltar para Sergipe com um pedigree maior. Qual era a minha fonte de informação? Era acordo operacional com a maior agência brasileira de propaganda. O Petrônio foi presidente da ABAP por muitos anos, que a ABAP, para quem não sabe, é a Associação Brasileira de Agências de Propaganda. O Petrônio foi o precursor do CONAR, o Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária. Enfim, Petrônio era Deus da publicidade brasileira. E o jovem Montalvão, com 82, com 31 anos, era parceiro dele, da MPM, Espaço MPM. E aí, voltei para Sergipe, fomos começando a desabrochar, fazendo as nossas publicidades, crescemos. A gente tem história